Boa noite, igreja! Que coisa boa estar aqui com vocês em mais um domingo, nesse bate-papo gostoso, onde a gente aprende muitas coisas para o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar de solidão, mas uma solidão produtiva. Será que isso existe? Para isso a gente convidou alguém muito especial, que está bem distante, mas ao mesmo tempo pertinho da gente, a nossa querida Emily. Emily, meu Deus, que coisa boa ter você aqui. Como é que você está? Oi, gente, que bom estar aqui com vocês também. Tô morrendo de saudade, mas tô bem por aqui. E vamos lá falar um pouquinho desse tema, né? Vamos ver se isso existe ou não. Vamos lá, então. Emily, vamos começar falando sobre uma palavrinha da moda, né? Que muita gente conhece e pouca gente exerce, pratica, né? Sim. Então vamos fazer a diferença entre solidão e a solitude. Vamos lá. Tem um teólogo que ele usou uma frase que eu achei muito legal para descrever um pouquinho da solidão e da solitude, né? Ele disse que a linguagem criou a expressão solidão para descrever a dor de estar sozinho, e a linguagem também criou a expressão solitude para descrever a glória de estar sozinho. Então, solidão e solitude, de certa forma, elas estão interligadas, né? Só que, se eu puder explicar de uma maneira que a gente entenda bem, solidão ela está ligada a um estado de alma em que a gente se sente desamparado. E solitude é um estado de completude, é um estado em que a gente pode ou não estar sozinho fisicamente, na presença, mas em que a gente compreende que a gente vai estar sempre na presença de Deus e de si mesmos. Eu diria que a solidão, ela machuca, mas a solitude, isso, ela cura, né? Exatamente. E principalmente para nós cristãos, né? Que a gente Exatamente. tem esse hábito de sempre estar sozinho, mas sempre com Deus. O Espírito Santo habita em nós, né? E esse processo é muito curador, né? Vamos usar essa palavra. E vamos falar então dos benefícios, né? De ter esse momento a sós. Um momento de solitude, né? São vários os benefícios quando a gente aprende a estar na nossa própria companhia, né? Quando a gente aprende a se conhecer, quando a gente aprende a acessar lugares nossos que a gente não conhecia, né? São vários benefícios. A gente entra num estado contemplativo, a gente consegue acessar Deus de outra forma, a gente consegue ter consciência da presença de Deus de uma forma completamente diferente, porque a gente de fato compreende que eu de fato nunca estou sozinho. Eu estou num estado de completude quando eu consigo me compreender, e eu estou em estado de solitude, eu estou constantemente acompanhada. E a compreensão disso nos faz estar sempre, não sempre alegres, não sempre felizes, mas nos faz estar num estado que eu diria que é de paz e felicidade, né? Felicidade sem ser a alegria, mas aquela coisa que vem, que é de dentro, que a gente não sabe explicar, a paz que excede todo entendimento, sabe? Certamente. Então, ai, que lindo, eu amo isso. Vamos então falar assim, de uma forma prática no dia a dia, alguém que nunca experimentou, como é que ela poderia fazer? Tá. Como é que uma pessoa que não tem o hábito, nunca experimentou a solitude, ou uma pessoa que só conhece a solidão, né, só conhece o sentimento ruim de estar sozinho, como é que ela pode começar a entrar num processo de solitude, né, de conhecer a solitude? Primeiro, criar formas de conhecer a si mesmo, né? Emily, como é que eu faço isso? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho um lugar tranquilo para parar. Um exercício muito bom que a gente pode fazer é o exercício da contemplação, que é quando eu paro e contemplo, por exemplo, a natureza, quando eu contemplo meus filhos. Para eu estar em solitude, para eu estar compreendendo o que está se passando dentro de mim, o que se passa ao meu redor, eu não preciso necessariamente estar num ambiente completamente sem ruídos, eu não preciso estar numa casa completamente calma. Não, eu posso estar num lugar, eu posso estar num banheiro, eu posso estar nos meus 15 minutos de banho, e eu posso estar ali acessando o Espírito Santo, acessando o que está dentro de mim.
e dessa forma ir conhecendo o estado contemplativo, né, de ver quem Deus é e acessando a solitude. Que massa! Fernando Pessoa fala que todo estado construtivo e reflexivo é solitário, né? Sim. E eu acho isso incrível, porque de fato nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos, e nós prestamos contas a Deus de nós mesmos, né? Sim. Deus nos vê como indivíduo, né? A gente precisa aprender isso. A pergunta que eu faço é assim: nós temos muita gente assistindo, pessoas que vivem só, sim, e pessoas que têm uma casa cheia, sim, e de meninos pequenos como a minha, por exemplo. É possível, no meio de rotinas tão diferentes, cada um ter esse momento? Com certeza é possível. Eu trago um pouco do que eu falei na pergunta anterior. A gente não precisa do silêncio absoluto. O silêncio absoluto pode ser ótimo, mas a gente pode encontrar silêncio dentro da gente, entende? Nos nossos momentos de solitude. Então, por exemplo, quando a gente estuda ou vai pesquisar a respeito da atenção plena, né, o mindfulness, a gente vê que para praticar isso a gente precisa aprender a contemplar as coisas. Então, nós aprendermos a estar nos momentos mais caóticos, mas estar ali completamente, né? Então, assim, se eu tô numa casa cheia de criança, se eu tô numa casa cheia de gente, mas eu consigo prestar atenção em tudo, eu consigo olhar para tudo aquilo e eu consigo estar comigo e estar com o meu incômodo com barulho, ou estar com a minha felicidade por ter tanto barulho. E se eu estiver sozinha, eu posso estar sozinha e apreciar o silêncio e ver o que Deus tem para me comunicar naquele silêncio, o que a minha mente tem para me falar, isso tudo. Então, são dois lugares em que nós podemos estar, ou no barulho ou no silêncio, conseguindo entrar no processo de solitude. É verdade. Hoje em dia a gente vive uma vida onde as pessoas ficam muito conectadas virtualmente, né? E acham que isso pode ser um momento de solitude. Mas na verdade, elas têm uma necessidade muito grande de estarem conectadas e ao mesmo tempo não estão. Sim, né? Porque ninguém conhece ninguém. A gente tem muitos personagens do lado de lá. Sim. Né? Eu digo que a solitude tira esses personagens onde você vai se enxergar. Verdade. Né? Verdade. Não é bom que o homem esteja só, mas a mesma Bíblia diz que é muito bom a gente aprender a viver contente e todo em qualquer situação. Exatamente. Apesar dos versículos não estarem ligados, sim, mas eles trazem para mim essa informação de que assim, eu preciso aprender no meu momento a estar contente. O meu momento às vezes é muito louco, é muito agitado, mas eu tenho que achar aquele momento que você falou, de paz, de calma, na alma, com Deus e comigo mesma, para que eu possa ficar bem. Exatamente, é isso? Exatamente. Eu amo. Esse é um assunto, minha gente, que vai dar pano pra manga. Pano pra manga. Vamos tentar uma última pergunta. A pergunta seria assim: quanto tempo é saudável pra gente buscar essa solitude, né? Pra não ficar tempo demais e nem ficar tempo de menos ou nunca ter, né? Quanto que a gente poderia dizer que é saudável no dia a dia? Não existe um tempo pra, como eu falei antes, tipo assim, se você só tiver 5 minutos no banheiro em que você consiga acessar um estado de calma, por exemplo, se esse tempo te for suficiente, ótimo, cada um vai ter um time. Mas ao mesmo tempo, no meio do meu caos, no meio do meu dia caótico, eu posso encontrar a possibilidade da contemplação. Eu posso estar completamente no movimento de solitude num dia altamente caótico. Então não existe um tempo mínimo, nem um tempo máximo, né? Eu posso me encontrar nesse lugar a qualquer momento, partindo do pressuposto de que quando eu me conheço, estar na minha própria companhia, estar na companhia do meu Deus é prazeroso, e isso independente de onde eu esteja, do barulho que eu esteja ouvindo, da criança chorando, tudo isso é como você falou, né? Eu tô contente em qualquer situação. Amém. Que papo gostoso, minha gente. Que delícia. Então, nosso tempinho já tá apertadinho, mas vamos lá. Eu quero agradecer muito, Amy, a sua presença. Muito obrigada. Que Deus te abençoe e te guarde. Dá uma palavrinha aí pro pessoal. Gente, é ótimo. Eu sempre assisto aos domingos, quando eu não tenho que acordar tão cedo na segunda, porque o fuso é diferente, mas morro de saudade de vocês. Guardo vocês todo dia aqui no coração, com muita saudade, com muito amor, com muito carinho.
Então, gente, aproveita esse tempinho que ainda tem, manda um link para alguém assistir o culto. Vamos entrar agora em momento de igreja para cultuar o nosso Senhor. Muito obrigada e até domingo que vem. Beijo, pessoal. Beijo, gente. Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista Bereana. A graça e a paz para todos vocês. Como é bom estarmos mais uma vez reunidos virtualmente para cultuar o nosso Deus. Hoje eu estou aqui na nossa igreja, não sei se você reconhece essa parede, mas esse é o cenário em que normalmente nós ministramos o louvor, é aqui que a palavra é pregada. E vim para cá para que a gente tivesse um gostinho e para aumentar a nossa expectativa pelo nosso retorno. Não sabemos ainda quando isso vai acontecer. Estamos aguardando tanto a liberação das autoridades quanto a mudança do cenário. A gente só vai fazer isso quando for seguro para todo mundo. Mas vim para cá para que a gente tivesse um gostinho e para que a gente tenha cada vez mais o desejo de estarmos juntos. Eu sei que vai ser um momento maravilhoso e espero com muita expectativa por esse dia. Vamos orar para dar início ao nosso culto? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um domingo, mais uma semana que o Senhor nos deu, mais uma que se inicia. E porque nesse momento o Senhor separou esse tempo para que nós pudéssemos estar juntos como igreja, uns dos outros, ainda que cada um na sua casa, mas também juntos a Ti, ligados a Ti, prestando o culto, oferecendo o nosso louvor, a nossa adoração e ouvindo a Tua palavra. Fica conosco essa noite, nos abençoa, fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos render glórias ao Senhor. Para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, terra e o mar, e
confessará. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Vamos cantar junto? Ele é o Senhor. Ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus Cristo é, Jesus Cristo é, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Glórias a esse Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o nosso Salvador. Nós vamos celebrar agora esse Deus que sabe tudo que nós precisamos e que é muito maior do que os nossos problemas. Esse Deus fiel que nos ampara em meio às dificuldades. E vamos dizer que vamos seguir com fé com o nosso Deus. Amém? Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, cante, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Amém, somos filhos de Deus. Meus irmãos, prestem atenção, porque agora nós temos um recadinho muito especial para você. Boa noite, igreja! Esse é o momento da gente adorar o Senhor também com os dízimos e com as ofertas. Agora na sua tela vai aparecer os dados bancários da nossa igreja e sinta-se à vontade para contribuir conforme Deus tocar o seu coração. Aos nossos visitantes, sejam todos muito bem-vindos. Aproveite e já se inscreve no nosso canal no YouTube e nos segue nas redes sociais. Facebook e Instagram é tudo Igreja Bereana Natal. Deus abençoe todo mundo e vamos louvar! Amém, meus irmãos. Vamos continuar louvando ao nosso Deus.
para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Vamos cantar, seu amor não cessa, seu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel, Deus de aliança,
mais uma vez. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei que és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vamos cantar. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel, constante e Ele cumpre as suas promessas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo tempo de louvor que tivemos e nós te pedimos nesse momento, fala conosco através da Tua palavra. Usa a vida do pastor Davi com poder, com sabedoria e que os nossos corações possam receber essa palavra de uma forma especial, que ela seja transformadora para nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Nós estamos dando continuidade ao nosso culto, nós vamos seguir falando sobre o livro de Ruth, como temos falado já nessas últimas 4 semanas, provavelmente. O livro de Ruth é um livro pequeno, são apenas 4 capítulos, mas é um livro que tem muitas coisas a nos ensinar. Você deve ter percebido que essa é a nossa 5ª mensagem sobre o livro de Ruth e nós ainda não saímos do capítulo 2. E hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 1 e 2 e o tema da mensagem de hoje é bênçãos e maldições. Nós já vimos no livro de Ruth muitos aspectos e já tiramos muitas lições desses primeiros 2 capítulos, mas é possível que você ainda não tenha atentado para algo mais que eu queria compartilhar com você nessa noite. Algo que eu queria apresentar para você hoje. No capítulo 1, deixa eu fazer primeiro um resumão para aqueles que não estão lembrados dos detalhes da história. Esse resumo ele é proposital, eu escolhi algumas coisas importantes que eu quero dar ênfase
nessa noite, que tem a ver com o capítulo 1 e 2. No capítulo 1 nós vimos que por causa da fome, por causa da escassez, da necessidade, Elimeleque e Noemi, esse casal, junto com seus 2 filhos, eles saíram de Belém e eles foram viver em Moabe. Depois de um tempo, Elimeleque morreu, posteriormente seus 2 filhos também morreram, e Noemi ficou viúva, ficou sem filhos e ficou somente com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. O tempo passou, a prosperidade voltou às terras de Belém, e por causa disso Noemi decidiu retornar à sua terra natal. Ela soube que Deus havia abençoado as terras de Belém e ela então se despediu das suas noras para que elas pudessem seguir as suas vidas. E Orfa decidiu fazer isso, mas Ruth fez um pacto de amizade com Noemi e decidiu acompanhar Noemi e se converteu ao Deus de Noemi. No capítulo 2, Noemi e Ruth chegam até Belém. Chegando em Belém, elas encontram Boaz. Boaz era um parente rico e influente, e elas foram bem acolhidas por Boaz. Elas receberam cuidado, receberam proteção, receberam consolo, receberam comida. Foi uma recepção incrível. Deus estava cuidando delas, ainda que elas não se dessem conta. Essas mulheres buscaram refúgio debaixo das asas do Senhor e encontraram bênção e prosperidade. E Noemi reconheceu, isso está no capítulo 2, ela reconheceu a bondade e a lealdade do Senhor. E talvez você possa, dentro desse resumo, e nós vamos falar justamente do capítulo 1 e 2, se perguntar onde é que está a bênção e maldição nesses 2 capítulos, o que é que esses 2 capítulos têm a falar sobre bênção e maldição? O que é que o tema dessa mensagem tem a ver com essa história? E antes de entrar no tema propriamente dito, é preciso falar sobre um outro assunto, é preciso dar uma outra explicação. Uma explicação que serve de base, de fundamento, para que a gente possa entender, então, o restante da mensagem. Eu quero falar brevemente sobre pactos. Quando nós falamos sobre pactos, o termo hebraico é berit, e esse é um termo que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, são quase 300 vezes, e geralmente ele é traduzido nas nossas versões da Bíblia como pacto, como aliança, como um acordo. Então, transmite uma ideia básica de união entre 2 partes. É um acordo bilateral. No entanto, na teologia, essa questão é discutida. Há pontos de vista diferentes sobre a etimologia dessa palavra, a origem dessa palavra. O ponto de vista mais aceito entre os estudiosos do Antigo Testamento é que essa palavra berit é uma palavra que deriva de uma outra e significa laço ou significa vínculo. Existem outras possibilidades, mas essa talvez seja mais forte. Há um teólogo chamado Van Groningen e ele traz uma definição, deixa eu ler para você o que ele diz sobre isso. Ele define a aliança como um laço, vida, amor, estabelecido, mantido e implementado por Deus. Essa é uma boa definição para pacto, para aliança. É a aliança que fundamenta todas as ações de Deus em relação à sua criação. A definição do que é uma aliança ou do que é um pacto, do ponto de vista bíblico, é só o início da complexidade desse assunto. Esse assunto envolve a teologia do pacto, mas nós vamos tratar disso de maneira mais básica. Na Bíblia, nós vemos pactos sendo feitos entre Deus e os homens. Os pactos são bilaterais, no sentido de que existem 2 partes envolvidas, mas eles são unilaterais, no sentido de terem sido iniciadas e garantidas por Deus nos seus termos. O que é que eu quero dizer com isso? Isso significa que nesses pactos não há um tipo de negociação para se chegar a um acordo sobre direitos e deveres, direitos e obrigações. Não há uma negociação do tipo, peraí, vamos ver se fica bom para os 2 lados, tem que ficar bom para você e tem que ficar bom para mim. Vamos conversar até chegar num acordo. Não. O próprio Deus estabelece os termos desse pacto. Então, nesse sentido, ele é unilateral. Ele é bilateral no sentido de que há 2 partes envolvidas, mas unilateral no sentido de que há iniciativa de uma parte e é essa parte que determina e estabelece quais são os direitos e os deveres.
No passado, essa ideia de pacto unilateral não é algo único na Bíblia. No passado, os acordos entre reis e vassalos, eles eram feitos dessa forma, e também as bênçãos e maldições, elas faziam parte desses pactos entre os soberanos e os seus vassalos. É um tipo de pacto que pressupõe a figura de uma parte soberana. Então, a grande diferença entre essa unilateralidade estabelecida por Deus e aquelas entre os reis e os seus vassalos tem a ver com a motivação. A motivação na relação pactual entre os reis e os vassalos era a exploração por parte dos reis. Na nossa relação com Deus, não. A motivação de Deus nesses pactos é de estabelecer um vínculo de amor. Na Bíblia, nós temos muitos pactos. Você já deve ter ouvido que o nosso Deus é um Deus de pactos, é um Deus de alianças. Há algumas músicas que falam sobre isso. Nós temos na Bíblia, então, o pacto ou a aliança da criação que Deus estabeleceu com Adão, o pacto da preservação que Deus estabeleceu com Noé, o pacto da promessa que Deus estabeleceu com os patriarcas, o pacto da lei que Deus estabelece com Israel, o pacto do reino que Deus estabelece com Davi e o pacto da nova aliança, ou a aliança e pacto da consumação que é estabelecida em Cristo. A cada aliança estabelecida, Deus revelava mais de si e da sua vontade. Era algo progressivo até chegar em Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do ser de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai que o enviou. A história de Ruth acontece no tempo dos juízes, após Moisés e Josué. Então, o pacto da lei já havia acontecido. E quais eram os termos de bênçãos e maldições estabelecidos por Deus nesse pacto da lei? Veja comigo, Deuteronômio, capítulo 28, versículo de 1 a 8. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Dentro desse pacto, Deus estabelece a sua bênção. E essas bênçãos continuam, são muitas bênçãos. Nós lemos só algumas. O capítulo 28 do livro de Deuteronômio trata somente de bênçãos e maldições. Mas esse capítulo é muito extenso, são 66 versículos. Então nós não teríamos tempo para ler tudo. Você pode ler depois na sua Bíblia. Mas essa é uma parte do trecho que fala sobre as bênçãos. Agora veja comigo uma outra parte desse capítulo 28 que vai falar sobre as maldições. Veja comigo a partir do versículo 15 ao 22. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os mandatos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem.
o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. Meus irmãos, infelizmente, essa também é apenas uma parte das maldições. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus pega ainda mais pesado com eles e tem ainda mais punições caso eles não andem nos caminhos do Senhor. Então, nós temos bênção e prosperidade para aqueles que vivem como Deus estabelece na sua lei, e nós temos punição, castigo, maldição, disciplina de Deus para aqueles que vivem fora da sua vontade. Quando as pessoas pensam no Deus do cristianismo, apresentado hoje em dia, elas costumam gostar muito dessa parte inicial que eu li. Fala sobre as bênçãos e ele vai cuidar de você e não vai faltar nada. E essas pessoas também costumam ficar muito chocadas com essa parte que fala sobre maldições, sobre castigo de Deus, sobre Deus mandando pragas e mandando misérias e mandando catástrofes. Algumas pessoas até tentam explicar isso dizendo assim, não, é que isso é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento não é assim, não. Alguns vão dizer assim, não, é porque no Antigo Testamento Deus, ele era mais rigoroso, era muito rigoroso. Agora ele está mais bonzinho. Algumas pessoas vão dizer ainda que no Antigo Testamento as pessoas viviam no tempo da lei. Era o pacto da lei, mas agora nós vivemos no tempo da graça. Aquele pacto da lei foi anulado e algumas pessoas não entendem que nessa relação pactual, eu falei sobre vários pactos ainda agora, um pacto não anulava o outro, ele simplesmente nos revelava algo mais sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a pessoa de Deus. Esse Deus do Novo Testamento, que é pregado em alguns lugares, esse Deus do Novo Testamento sem rigor algum, esse evangelho sem exigências alguma, sem condições nenhuma, essa graça barata, esse Deus que não pune ninguém, que não castiga ninguém, que simplesmente passa a mão na cabeça diante de todos os nossos pecados e diante de todos os nossos equívocos. Será que esse é mesmo o Deus que nós encontramos no Novo Testamento? Na Nova Aliança? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em Mateus capítulo 18, Jesus conta uma história sobre perdão, é uma história conhecida. Um homem devia muito dinheiro ao seu senhor, não tinha como pagar tudo aquilo que ele devia. Se ele fosse pagar tudo o que ele devia, ele precisaria vender tudo que tinha, inclusive a própria esposa e os próprios filhos. Mas esse homem implorou por perdão. E o seu senhor não só teve paciência com ele, como perdoou totalmente a sua dívida. Ao sair daquele lugar onde ele estava, esse homem encontrou um dos seus conservos, que coincidentemente também lhe devia uma quantia em dinheiro, embora fosse uma quantia muito menor. O seu conservo fez para com ele a mesma coisa que ele havia feito pouco tempo atrás. Implorou para que ele tivesse paciência. E o seu conservo disse, eu vou pagar o que eu devo, só tenha um pouco de paciência. Mas aquele homem não quis nem saber. Ele lançou o seu conservo na prisão. E esse fato chegou aos ouvidos do senhor daquele homem que o havia perdoado. E o senhor daquele homem ficou indignado ao saber da crueldade dele. Porque ele havia acabado de ser perdoado de uma dívida muito maior, mas na hora de perdoar uma dívida muito menor, ele foi cruel e foi severo.
E veja como essa história termina em Mateus capítulo 18, versículo 32 ao 35. Diz assim: Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Meus queridos, nessa história, Deus está representado pela figura desse Senhor que perdoou as nossas dívidas altíssimas. Nós tínhamos dívidas impagáveis diante de Deus. E Deus é esse Senhor que nos perdoou, e Ele diz: agora nós devemos perdoar uns aos outros da mesma maneira que nós somos perdoados. E o que esse Senhor dessa história, que representa Deus, fez ao homem que se recusou a perdoar? Veja de novo comigo o versículo 34. O que fez esse homem? Diz: irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Meus irmãos, isso não lhes parece um Deus exigente? Isso não lhe parece um Deus amoroso? Muito amoroso, porque perdoou uma grande dívida, mas ao mesmo tempo um Deus que estabelece condições. É interessante porque dentro daquele cenário onde aquele homem estava se recusando a perdoar, esse Senhor o entregou nas mãos dos torturadores, até que ele pagasse tudo o que devia. E Jesus termina essa história dizendo: é isso que o meu Pai os fará. É muito forte essa história. Em Atos capítulo 4, nós temos um relato incrível, um relato belíssimo da igreja primitiva. Diz que aqueles irmãos que faziam parte daquela igreja recém-formada, eles compartilhavam tudo o que eles tinham. Não haviam necessitados entre eles, porque os irmãos que tinham mais bens, eles espontaneamente vendiam os seus bens para que, com o dinheiro da venda, o fruto do dinheiro da venda pudesse ser distribuído para a igreja e para aqueles que tinham necessidades básicas. Então, quando você sai do capítulo 4 de Atos, entra no capítulo 5, surge um casal chamado Ananias e Safira. E esse casal também vendeu uma propriedade que tinha para doar o dinheiro aos necessitados. Um gesto belíssimo. Entretanto, eles decidiram ficar com uma parte do dinheiro para eles. Isso não tinha problema algum. Não tinha problema algum porque ninguém era obrigado a doar nada. Eles poderiam ter vendido aquele bem e ter ficado com a parte do dinheiro. O problema surgiu porque eles mentiram. Eles disseram para Pedro, o apóstolo, que eles estavam entregando tudo. Talvez eles fizeram isso para exibir espiritualidade, para dizer assim: olha, nós também fizemos isso que alguns irmãos fizeram, vendemos o que tínhamos para abençoar pessoas. E por causa disso, quando eles foram entregar o dinheiro, os dois caíram mortos no chão. Em Atos capítulo 5, versículo 11 diz assim: e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Percebam, meus irmãos, primeiro foi a questão do perdão. Não perdoar alguém não parece ser um pecado tão escandaloso e tão grave assim. Mas nós vimos o que é que o Pai fará àqueles que não perdoarem. Agora nós temos um problema de mentira. Uma mentirinha, não foi uma mentira, né? Como a gente costuma dizer. Alguns até diriam assim: não, é muito forte usar a palavra mentira. Eu acho que foi uma meia-verdade. Uma falsa espiritualidade. Quem nunca, né?
É o que a gente costuma pensar. Mas parece que Deus não encara dessa forma. E parece que alguns cristãos perderam o temor de Deus. Acham que podem zombar de Deus, acham que podem brincar com o pecado sem consequência. E o texto diz que depois que isso aconteceu, grande temor apoderou-se de toda a igreja. A igreja começou a temer, começou a entender, olha, isso é coisa séria. Olha, Deus não brinca com essas coisas. Olha, tem muita graça, muito amor, muita misericórdia, mas há exigências aqui. Assim como havia também no Antigo Testamento. Veja o que diz em Mateus, capítulo 13, versículo 40 ao 43, Jesus diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. E mais adiante, Mateus capítulo 13, versículo 49 a 50 diz: assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, no Novo Testamento, Deus também se revela exigente. Deus se revela tão exigente que o seu próprio Filho teve que morrer na cruz para nos salvar. Foi um preço muito alto que precisou ser pago. Mas, voltando para o Antigo Testamento, essas bênçãos e maldições exigem uma consideração importante. Chama a atenção, ou deve chamar a nossa atenção, o fato de Deus recompensar a nossa obediência, porque Deus poderia simplesmente exigir a nossa obediência como nossa obrigação, e algo que seria para o nosso próprio benefício. O ponto é que, ao nos recompensar, Deus demonstra ainda mais a sua bondade e Deus torna a obediência mais atraente aos nossos olhos. Por quê? Porque o pecado nos leva a não enxergarmos a obediência como uma coisa tão atraente assim. Então, Deus nos recompensa na nossa obediência e isso nos ajuda a querermos obedecer ainda mais. No que diz respeito às maldições, essa punição divina, que é uma punição temporária, é um alerta de Deus importantíssimo para nos mostrar que nós estamos caminhando para a nossa própria destruição. E isso porque o pecado também nos leva a não enxergar os efeitos nocivos do pecado. O pecado nos ilude. E através dessas punições, Deus evidencia que esse caminho do pecado é um caminho ruim. Isso serve de referência para que nós possamos perceber que haverá uma prestação de contas do nosso pecado, uma prestação de contas ainda muito maior do que qualquer punição que Deus possa nos dar aqui na terra. Portanto, o castigo de Deus é uma oportunidade para nos arrependermos. É uma oportunidade para nos desviarmos dos maus caminhos. O escritor de Hebreus, ele nos mostra que na qualidade de filhos de Deus, o Senhor nos disciplina e o Senhor nos corrige em nossos pecados para nos tornar participantes da santidade de Deus. Veja comigo o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 14. Diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos.
quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, glória a Deus, que em sua bondade nos disciplina para a nossa santificação e para a nossa bênção. E você pode estar se perguntando o que isso tudo tem a ver com a história de Ruth. Então, abra comigo em Ruth capítulo 1 e veja o versículo 1 e 2. Diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ali ficaram. Perceba, meus irmãos, que o texto começa dizendo assim: na época dos juízes houve fome na terra, e você pode se perguntar, que terra? Está se referindo à terra de Israel, e não à terra como um todo, o planeta Terra como um todo. E houve fome na terra de Israel. Por que houve fome? Você pode dizer, olha, tem muitas razões que levam a um lugar à escassez, à fome, a esse tipo de problema, fatores naturais. E é verdade. Mas se você ler o livro de Juízes, você vai perceber que isso fazia parte da punição do Senhor ao povo, porque o povo se desviou do Senhor repetidas vezes de maneira consecutiva. Então, essa história que é narrada, relatada no livro de Ruth, ela já começa em um contexto de maldição. Já começa em um contexto de punição de Deus como fruto do pecado. O povo abandonou a vontade de Deus e isso teve consequências. Porque o pecado sempre tem consequências. E o que é que nós devemos fazer diante disso? Diante do pecado e das consequências do pecado? Nós devemos encarar essa punição divina, essa disciplina de Deus com arrependimento, com mudança de vida. Mas, meus queridos, ao invés de mudar de vida, Elimeleque mudou de cidade. E mudar de cidade não resolveu o problema, só aumentou. Porque Deus não chamou o seu povo para viver em Moabe, Deus os tirou do Egito e os levou para a terra prometida com um propósito. E agora, Elimeleque, com a sua atitude, está demonstrando que ele tinha algo para a vida dele, para a família dele, melhor do que aquilo que Deus havia planejado. Então eles vão para Moabe e eles pioram a situação. Pioram o estado de rebeldia. Sabe por quê? Porque os moabitas, eles eram idólatras. E a lei dizia lá no livro de Deuteronômio que eles não deveriam ser aceitos na congregação de Israel. Eles adoravam o deus Camus, um falso deus que exigia sacrifícios humanos. Além disso, os moabitas eles eram opressores, eles já haviam mantido o povo de Israel na escravidão durante 18 anos. E por alguma razão Elimeleque entendeu que a melhor coisa a fazer era desobedecer a Deus, sair de Belém e ir morar em Moabe. E o que é que aconteceu com Elimeleque, meus queridos? Veja o versículo 3, capítulo 1, versículo 3, diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Na sequência da história, vocês sabem, mas eu vou repetir, esses 2 filhos casaram com mulheres moabitas. O problema, meus irmãos, é que o livro de Deuteronômio diz, a lei que está no livro de Deuteronômio, diz que eles não deviam sequer fazer trato de amizade com os moabitas. Aí
os filhos de Noemi, sabendo que não podiam fazer um trato de amizade, foram muito além, eles casaram com essas mulheres. Em outra passagem de Deuteronômio diz ainda que eles não deviam casar, nem dar os seus filhos para casarem com mulheres estrangeiras de alguns povos, porque elas desviariam os seus filhos do caminho do Senhor e levariam esses filhos a servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra eles e eles seriam destruídos. E o que é que esses dois rapazes fizeram? Casaram. E o que é que aconteceu com eles? Veja o versículo 5. Morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Meus irmãos, aquela família não encontrou a segurança que esperavam em terras estrangeiras. Não encontrou a segurança que esperavam no seu próprio caminho. Não encontrou a segurança que esperavam e o bem-estar que esperavam fora dos caminhos do Senhor. Em Belém houve escassez, houve dificuldade por causa do pecado do povo. Mas em Moabe eles encontraram a morte. O reverendo Emílio Garofalo, ele diz que nas dificuldades da vida nós devemos ser fiéis àquilo que Deus nos manda fazer. E é verdade, meus irmãos. Muitas vezes é diante das dificuldades que a nossa fidelidade a Deus é provada. É diante das dificuldades que nós somos tentados a dar aquela relativizada naquilo que Deus ordena. E na sequência dessa história, o que é que acontece? Noemi se revoltou contra Deus. Noemi voltou para Belém, de onde ela não devia ter saído. E quando Noemi chegou em Belém, as mulheres que viviam lá reconheceram Noemi. E veja o que aconteceu, capítulo 1, versículo 20. Mas ela respondeu, Noemi, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Meus irmãos, você conhece alguém assim? Alguém que planejou sem Deus, decidiu sem Deus, sonhou sem Deus, agiu sem Deus, viveu fora da vontade de Deus. E quando deu tudo errado, a pessoa colocou a culpa em Deus. Você conhece alguém assim? Talvez você já tenha passado por isso. Quando deu tudo errado, a pessoa ficou se perguntando onde é que estava Deus diante disso tudo? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Deus não abandonou a família de Noemi. Foi a família de Noemi que abandonou Deus. E Deus seguiu fiel ao seu pacto. E o seu pacto envolvia bênçãos e maldições. Executar os castigos, as maldições previstas nesse pacto não era um ato de crueldade da parte de Deus, era um ato de fidelidade da parte de Deus. Fidelidade àquilo que Ele mesmo já havia prometido. Noemi deveria ter se arrependido. Mas ao invés disso, ela murmurou contra Deus. Na semana passada, Mateus falou bem sobre isso, sobre essa murmuração de Noemi. Mas, meus irmãos, esse castigo de Deus, essa disciplina, faz parte da providência de Deus para nos trazer de volta. O texto diz que Noemi soube que o Senhor veio com auxílio para o seu povo, deu alimento para o seu povo. E então Noemi voltou para onde ela deveria estar. E ao chegar ali, Ruth e Noemi encontraram Boaz. E em Boaz, nas terras de Belém, elas encontraram prosperidade e fartura e bênção e cuidado e proteção e consolo. Esse encontro com Boaz mudou a percepção de Noemi sobre Deus. Se antes Noemi estava murmurando, agora ela diz algo sobre Boaz que chama a atenção. Versículo 20, ela diz assim sobre Boaz: seja ele abençoado pelo Senhor,
que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Meus irmãos, a disciplina de Deus tem efeito. A disciplina de Deus nos traz de volta. Restaura a nossa vida. Não permite a nossa destruição total. E quanto mais rápido nós nos arrependemos, menos danos nós sofremos. Quanto mais rápido o nosso coração se quebranta diante de Deus, menos consequências nós sofremos por causa do pecado e por causa da disciplina de Deus. Noemi chorou, Noemi se entristeceu, mas agora ela podia se alegrar. Agora ela podia provar da bondade e da lealdade do Senhor. Veja mais uma vez Hebreus, capítulo 12, versículo 11. O escritor diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Que maravilha! Saber que Deus sempre nos aceita de volta. Noemi foi embora de casa com sua família, fugiu da vontade de Deus, mas quando ela voltou, ela encontrou as portas abertas, ela encontrou bênção, ela encontrou prosperidade, ela encontrou acolhimento. Da mesma forma que o filho pródigo, que saiu de casa, que destruiu sua vida, mas quando voltou, encontrou o pai de braços abertos para recebê-lo. Alguém desavisado, de uma maneira equivocada, pode entender com isso que eu estou querendo dizer que nós podemos fazer o que nós quisermos, a gente pode aproveitar a vida do nosso jeito e ao final nós podemos sempre voltar para Deus como se nada tivesse acontecido, de maneira meio intocável. E eu não disse isso. Eu disse que Deus sempre está disposto a receber um coração arrependido, mas, meu irmão, Noemi perdeu o marido e os 2 filhos. E o filho pródigo ficou tão pobre que desejou comer a comida dos porcos, mas nem isso ele conseguiu. Nós não precisamos passar por isso. Há um caminho de bênção e de felicidade debaixo das asas de Deus. Elimeleque foi marido de Noemi. O nome Elimeleque significa Deus é o meu rei, mas isso era só o nome dele mesmo. Na prática, Elimeleque governava a sua vida do seu jeito. Ele fazia o que lhe parecia certo e não o que Deus ordenava. E da mesma forma, algumas pessoas podem dizer que são cristãs, que são evangélicas, ou que são discípulos de Jesus, mas por vezes isso é apenas nominal. Na prática, muitas delas fazem o que querem das suas vidas. E o meu desejo e a minha oração é para que o Senhor traga temor aos nossos corações, para que não vivamos dessa forma. Em Gálatas 6, Paulo diz: não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também lhe colherá. Eu quero orar e encerrar esse tempo de palavra, mas eu quero orar especialmente por você, que está me ouvindo agora e que entende que tem vivido o caminho de Elimeleque, distante da vontade de Deus, e tem pagado um preço alto por isso. E tem colhido as consequências disso. Ou você que não tem colhido essas consequências, mas Deus tocou a sua consciência e você entende que mais cedo ou mais tarde essa conta vai chegar. Sempre chega. E Deus está enchendo o seu coração de temor agora. E você está decidindo se afastar do pecado. E você está decidindo não viver mais da sua própria maneira, mas andar em sujeição a Deus, debaixo da vontade de Deus. Você que talvez não se desviou,
Porque esse é um tipo de apelo que eu estou fazendo que normalmente a pessoa pensa assim, o fulano que nunca mais veio aos cultos, ele está bem afastado. Não, talvez essa palavra seja para você, que está presente em todos os ministérios, que está presente em todos os encontros da igreja, mas que no coração tem vivido afastado de Deus, que na sua prática e na sua conduta, você sente que está distante de Deus e está vivendo a vida do seu jeito. O convite é para que você se arrependa. O convite é para que você sofra menos, para que você pare de sofrer aquilo que você não precisa sofrer, porque Deus te ama e Deus não vai te deixar assim. Ele vai mexer na sua vida, porque Ele te ama. E você pode se arrepender antes que a mão de Deus pese sobre você. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela Tua graça maravilhosa, que encobre multidão de pecados. Essa graça maravilhosa que nos ama e que entregou o Seu Filho por nós. Muito obrigado, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos pecadores. Todos nós, não há um justo, um só sequer. Que o Senhor possa nos encontrar sempre com o coração quebrantado, arrependido e humilhado, reconhecendo o nosso pecado e dependendo da Tua graça. Nos ajude, Senhor, a não andarmos em obstinação e rebeldia contra o Senhor. Convença os nossos corações e nos atraia para perto do Senhor sempre. E obrigado por nos aceitar nas nossas mazelas, nos nossos pecados, nas nossas lutas. Nos ajude, Pai. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês e uma boa semana. Amém, meus irmãos. Que essa palavra faça diferença nas nossas vidas, que ela penetre nos nossos corações, nos ensine o quão precioso é viver em obediência ao Senhor, viver segundo a vontade do Senhor. Se assim fizermos, seremos bem-aventurados. Assim como diz o Salmo 1, que nós vamos cantar agora. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Mais uma vez, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Vamos do começo. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amém, Senhor. Nos faz como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Nos faz viver, Senhor, segundo o conselho da Tua vontade e não segundo o conselho dos ímpios. Nos ajuda, Pai, a nos deter no Teu caminho de santidade e de pureza e não no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Nos ajuda, Senhor, a guardar a Tua lei no nosso coração, a meditar nela de dia e de noite, que a Tua palavra esteja guardada em nosso coração, a fim de que a gente não peque contra o Senhor. Pai amado, eu lhe peço uma semana abençoada para toda a Tua igreja, que nós possamos desfrutar da Tua presença ao longo da semana, que tenhamos dias abençoados, dias de alegria, e que nós possamos desfrutar da comunhão contigo a cada momento. Fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe e tenham todos uma ótima semana.